você é fã de histórias de terror e adora ouvir relatos assustadores enquanto dorme ou até mesmo enquanto limpa a casa, você tá no lugar certo. Aqui, vamos mergulhar em contos que vão fazer seu coração acelerar e sua imaginação correr solta. Então, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhuma das nossas histórias aterrorizantes. Preparados? Vamos começar! Meu nome é Pedro, e até alguns dias atrás, eu levava uma vida tranquila na pequena cidade de Alvorada, no interior do Brasil. Aqui, todo mundo se conhece, e os maiores acontecimentos do dia geralmente giram em torno do novo comércio que abriu na praça ou das festas de aniversário da criançada. Mas tudo isso mudou quando o Circo da Perdição apareceu na cidade. Naquela manhã, a cidade estava agitada. Eu estava na padaria, ajudando minha mãe a vender pão de queijo, quando ouvi as primeiras fofocas sobre o circo. Uma mulher idosa, conhecida por ser a mais tagarela do bairro, entrou e gritou: "O circo chegou. Dizem que é o melhor do Brasil." Todos começaram a falar sobre as promessas de magia e espetáculo. Olhei pela janela e vi os caminhões antigos estacionando na praça, trazendo uma atmosfera de mistério e emoção. As crianças corriam em direção ao circo, arrastando os pais, que pareciam relutantes. Não entendi o porquê da hesitação deles. Após o expediente na padaria, decidi que também queria conferir, mesmo sabendo que havia algo de estranho no ar. Havia uma névoa espessa que se formava à medida que o sol começava a se pôr, e uma sensação de inquietação tomou conta de mim. Mas, como todo mundo estava tão empolgado, deixei esses pensamentos de lado. Quando cheguei lá, a entrada do circo era impressionante e um pouco intimidadora. Tendas enormes, com listras vermelhas e pretas, balançavam ao vento. Uma música dissonante tocava ao fundo, misturando risos infantis e aplausos, mas havia um tom de algo sombrio que me deixava com a pulga atrás da orelha. No centro da entrada, um palhaço alto e magro, com um sorriso exagerado e olhos que pareciam não piscar, me cumprimentou. "Bem-vindo ao Circo da Perdição. Você vai adorar." Tentei sorrir, mas a sensação de desconforto cresceu dentro de mim. O palhaço era demais para lidar, e suas palavras soavam mais como uma advertência do que uma saudação. Fui empurrado pela multidão para dentro da tenda principal, onde as luzes piscavam e uma música estranha ecoava. Os artistas estavam se apresentando, mas algo parecia errado. Havia uma tensão no ar, como se o espetáculo fosse apenas uma distração para algo mais profundo, mais sombrio. As apresentações eram fascinantes, mas eu não conseguia parar de olhar para os artistas. Eles eram incrivelmente habilidosos, mas seus olhos estavam vazios, como se não estivessem realmente ali. Um malabarista fez um truque impressionante, mas sua expressão era de desespero. Um contorcionista se movia de forma impossível, e, por um momento, achei que ela estava tentando se livrar de algo. A cada ato, o público aplaudia, mas o entusiasmo parecia forçado, como se estivessem presos em um transe coletivo. E então, começou a minha paranoia. Lembrei-me de histórias que ouvi de velhos da cidade, sobre um circo que apareceu em uma cidade vizinha e deixou muitos moradores desaparecidos. A inquietação me seguia, e eu não sabia se era apenas minha imaginação, mas algo dentro de mim gritava que não era normal. Quando o show terminou e as luzes começaram a apagar, decidi que era hora de ir embora. No caminho de volta, vi uma mulher idosa parada na calçada, olhando fixamente para o circo. A expressão dela era uma mistura de medo e tristeza, como se soubesse de um segredo obscuro que ninguém mais percebia. Eu queria perguntar a ela o que estava acontecendo, mas a noite estava caindo e eu tinha a sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer. Voltei para casa com a sensação de que o circo não era apenas um lugar de diversão, mas uma armadilha. As sombras da noite se espalhavam pela cidade, e o circo, agora iluminado por luzes coloridas,
Parecia uma promessa de alegria, mas, para mim, ele representava um perigo iminente. Algo estava prestes a acontecer, e eu não sabia se conseguiria escapar do que o circo da perdição realmente guardava. Acordei na manhã seguinte com uma sensação de angústia, como se o peso do que vi no circo ainda estivesse preso em meus pensamentos. A luz do sol entrava pela janela, mas não trazia conforto. Era como se o dia estivesse apenas esperando para revelar mais do que eu gostaria de saber. Saí de casa, decidindo que precisava conversar com alguém sobre o que estava acontecendo. A primeira pessoa que encontrei foi o seu Jorge, um velho que costumava contar histórias sobre o passado da cidade. Ele estava sentado em seu banquinho, observando a movimentação na praça. "Bom dia, seu Jorge", eu disse, tentando parecer animado. Ele levantou a cabeça, mas não parecia tão feliz. "Bom dia, menino. O que você acha do circo?" "Ai, sei lá. Tem algo esquisito lá, né? Não sei se você ouviu, mas algumas pessoas estão desaparecendo." Ele franziu a testa e olhou para os lados, como se quisesse ter certeza de que ninguém estava ouvindo. "Isso não é novidade, Pedro. Circo tem seus segredos. Sempre tem. Você se lembra do que aconteceu em Santa Luzia, né? Dizem que lá as pessoas sumiram, e só sobraram os artistas. Aquilo me deixou inquieto. Eu já tinha ouvido sussurros sobre a cidade vizinha, mas nunca pensei que pudesse ser verdade. Você acha que pode acontecer aqui também? Se você tem essa impressão, é melhor ficar longe. Esses lugares não são o que parecem. Cuidado, menino." A conversa com seu Jorge me deixou ainda mais ansioso. Fui até a padaria, mas o dia parecia diferente. O movimento estava tranquilo, mas o clima estava tenso. Todo mundo estava falando do circo, mas ninguém mencionava as pessoas que estavam sumindo. A dona Neide, que vendia pastéis na esquina, não estava lá. Pensei que talvez ela tivesse ido para o circo, mas algo me dizia que não era isso. No final da tarde, depois de ajudar minha mãe, decidi ir até a casa da dona Neide. Quando cheguei, encontrei a porta entreaberta e um silêncio assustador. Chamei por ela, mas só ouvi o eco da minha voz. Olhei ao redor e percebi que a casa estava deserta, com o cheiro do pastel ainda pairando no ar. Algo estava errado. Fui até o quintal e vi o cachorro da dona Neide, o Fido, agitado. Ele estava em volta de algo no chão. Aproximando-me, percebi que era uma bolsa de tecido, bem conhecida por mim. Era a bolsa que a dona Neide sempre usava para guardar os pastéis. O coração começou a acelerar. "Dona Neide", eu gritei novamente, mas nada. Retornei para casa, a sensação de angústia crescendo dentro de mim. À noite, a cidade estava mais quieta do que o normal. O circo estava iluminado, mas eu não conseguia ignorar a sensação de que ele era o centro de tudo. Fui dormir com os pensamentos girando na cabeça. No dia seguinte, a situação piorou. A cidade estava em alvoroço. Na padaria, as pessoas falavam sobre o desaparecimento da dona Neide. "Ela simplesmente não apareceu", disse a dona Lúcia, com um olhar preocupado. "Ninguém a vê desde a noite do circo." A partir daquele momento, as coisas começaram a desmoronar. Meu amigo Rafael, que sempre estava por perto, também sumiu. A última vez que o vi, ele tinha ido ao circo com os amigos. Um deles disse que ele tinha saído para dar uma volta e nunca mais voltou. A cidade começou a se dividir entre aqueles que queriam ignorar os desaparecimentos e aqueles que estavam realmente preocupados. Decidi que precisava saber mais. Naquela noite, voltei ao circo. Estava decidido a descobrir a verdade. O que eu não sabia era que a escuridão não estava apenas à espreita nas sombras, mas também dentro de mim. A sensação de que o circo tinha algo a ver com os desaparecimentos estava se tornando insuportável, e eu não podia ignorar o que estava acontecendo. Cheguei mais cedo, antes do show, e vi o palhaço novamente. Ele estava conversando com alguns artistas,
todos parecendo estranhos e distantes. Uma risada gelada ecoou na minha mente. Fiquei escondido atrás de uma tenda, ouvindo a conversa deles. Mais um vai aparecer hoje à noite, disse o palhaço, com um sorriso maligno. Aquilo me deixou em choque. O que eles estavam planejando? Enquanto a multidão se reunia, eu sabia que precisava entrar em ação. O circo não era apenas um lugar de diversão. Ele era um covil de segredos sombrios, e eu estava determinado a descobrir a verdade, não importa o custo. A escuridão estava se espalhando pela cidade, e eu não podia ficar parado. A única coisa que eu sabia era que precisava encontrar Rafael, e, se possível, a Dona Neide, antes que fosse tarde demais. Naquela noite, enquanto a cidade se preparava para mais uma apresentação do Circo da Perdição, eu sentia que o medo e a tensão eram palpáveis. O ar estava pesado, quase elétrico, e eu sabia que precisava me infiltrar no circo. Não podia mais ignorar os avisos e as desaparições. Estava decidido a descobrir a verdade, mesmo que isso significasse confrontar os horrores que poderiam estar lá dentro. Esperei até que a multidão entrasse na tenda principal e, em seguida, usei o movimento para me infiltrar pelas laterais. Consegui passar despercebido, mas a sensação de que algo estava errado só aumentava a cada passo. As risadas e aplausos vinham de dentro, mas eu não conseguia ignorar o silêncio e a escuridão que se espalhavam por trás das cortinas. No fundo da tenda, onde os artistas se preparavam, consegui ouvir alguns murmúrios. Fui me aproximando lentamente, tentando não fazer barulho. Olhei por uma fresta e vi o palhaço conversando com uma mulher de aparência estranha, com longos cabelos desgrenhados e um olhar que parecia atravessar a alma. Ela estava em pé, ao lado de uma mesa coberta com objetos que pareciam de outro mundo. Bonecos, velas e símbolos estranhos. O ar estava carregado de um cheiro forte, como se algo estivesse queimando. Ela está pronta para o sacrifício? Perguntou o palhaço, e meu estômago se revirou. O que eles estavam planejando? O que era isso que chamavam de sacrifício? A mulher sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Sim, precisamos apenas esperar a noite cair completamente. Assim que a lua cheia aparecer, tudo estará alinhado. As palavras delas ecoaram na minha mente, como um eco de uma verdade assustadora. Sacrifício? O que eles estavam prestes a fazer? Não sabia se estava sonhando ou se aquilo era uma realidade aterradora. Com o coração na boca, decidi que precisava sair dali. Mas, ao me virar, esbarrei em uma caixa de madeira e, no ato, ela caiu no chão. O barulho ecoou pela tenda como um tiro. Todos os olhos se voltaram para mim, e o palhaço começou a se aproximar, com um sorriso que não parecia amigável. "Ah, um visitante inesperado", ele disse, a voz suave, mas cheia de uma tensão que fazia meu corpo gelar. "Venha, venha. Você está a tempo de se juntar a nós." Eu não sabia o que fazer. O instinto de luta ou fuga tomou conta de mim. Em um ato desesperado, corri em direção à saída. As luzes da tenda pareciam se apagar atrás de mim enquanto eu corria, sentindo o palhaço e os outros artistas atrás de mim, rindo como se a situação fosse uma grande piada. O ar quente e pesado se transformou em um frio cortante, e a escuridão parecia engolir tudo ao meu redor. Consegui escapar para o exterior, ofegante e apavorado. Olhei para trás e vi que o palhaço tinha parado, apenas me observando. Havia algo nele que eu não conseguia entender. Era como se ele estivesse esperando por algo, um plano que estava além da minha compreensão. Olhei em volta e vi que as pessoas que antes estavam na fila agora estavam paradas em um transe, como se o circo tivesse uma influência hipnótica sobre elas. O coração disparado, decidi que precisava encontrar alguém que pudesse me ajudar. Rafael e Dona Neide estavam desaparecidos, e eu não poderia deixar que mais pessoas se tornassem vítimas daquele circo. Fui para casa o mais rápido que pude. O dia havia se transformado em noite, e o clima estava pesado, como se a cidade estivesse segurando a respiração.
Cheguei à minha casa e trancou a porta atrás de mim. Sentei na mesa da cozinha, tentando juntar as peças do que eu havia descoberto. Como o circo podia ter tanto poder sobre as pessoas? Enquanto tentava organizar meus pensamentos, ouvi um barulho na porta da frente. Era uma batida suave, mas persistente. A curiosidade me consumiu e eu me aproximei cautelosamente. Olhei pela janela e, para minha surpresa, era a mulher estranha que estava no circo. Ela estava ali, parada, com os olhos fixos em mim. Pedro, eu sei que você está procurando respostas, ela disse com uma voz suave, mas carregada de um tom sinistro. O circo não é o que parece. Ele está aqui por um motivo, e você pode ser a chave para acabar com isso. A adrenalina correu pelo meu corpo. Como ela sabia meu nome? O que ela queria de mim? Eu não estava preparado para isso, mas, de alguma forma, sabia que tinha que ouvi-la. O que estava acontecendo em Alvorada era mais do que um simples circo. Era uma teia de mistérios e segredos que poderia engolir todos nós. Entre, precisamos falar, eu disse, mesmo sabendo que aquela mulher era parte do que eu estava tentando desvendar. O que poderia dar errado? Agora, eu precisava saber. A mulher estranha entrou na minha casa com uma presença que me fez sentir um misto de medo e curiosidade. Ela se chamava Clara, e seus olhos pareciam brilhar com uma intensidade que me deixava desconcertado. Eu sei o que está acontecendo na cidade, disse ela, fechando a porta atrás de si com um movimento suave. O circo é muito mais do que apenas um espetáculo. Ele é um portal. Eu a olhei, tentando processar suas palavras. Portal? Do que você está falando? E como você sabe sobre o que está acontecendo? Esse circo é conhecido por capturar almas e alimentar-se do medo das pessoas. Ele se alimenta da energia vital dos moradores, e cada sacrifício fortalece o poder deles. O palhaço, por exemplo, é o líder, e ele tem um controle absoluto sobre os artistas. Eles não são apenas artistas, são criaturas que servem a um propósito muito mais sombrio, explicou ela, com uma seriedade que me fez estremecer. Tentei juntar as peças. E a dona Neide? E o Rafael? Eles estão mortos? Clara hesitou. Não é tão simples. O circo possui a capacidade de aprisionar as almas das pessoas. Elas podem estar em um estado de coma, ou podem ter sido levadas para outra dimensão. O que você viu, há rituais de sacrifício, é apenas uma parte do plano deles. Mas como posso ajudá-los? O que eu posso fazer? Eu perguntei, sentindo a urgência crescer dentro de mim. Você precisa entrar no circo novamente e encontrar o ponto fraco deles. Existe um objeto que eles usam para manter o controle. Uma caixa mágica que contém as almas aprisionadas. Se você conseguir destruí-la, pode libertar aqueles que foram capturados e quebrar o poder do circo. A adrenalina disparou nas minhas veias. O que ela estava pedindo era perigoso, quase suicida. Mas, se havia uma chance de salvar os que estavam desaparecidos, eu precisava tentar. Onde eu encontro essa caixa? Ela deve estar nos bastidores, perto do centro do circo. É onde eles realizam os rituais. Mas não será fácil. Os artistas estarão a postos e prontos para proteger seu segredo. Você vai precisar de coragem, principalmente de astúcia. Clara olhou nos meus olhos, como se quisesse garantir que eu entendesse a gravidade da situação. Se você se sentir perdido, lembre-se. A luz pode ser a sua melhor aliada. No escuro, a verdade é distorcida, mas onde há luz, há esperança. Fiquei pensativo. As palavras dela ressoavam na minha mente, mas o que eu poderia fazer? Estava apenas começando a entender a situação, e já estava prestes a me meter em algo muito maior do que eu poderia controlar. Mas, por outro lado, eu não podia ficar parado e esperar que mais pessoas desaparecessem. Eu vou fazer isso, afirmei. Vou voltar ao circo e encontrar essa caixa. Clara sorriu levemente. Vou ajudá-lo a se preparar. Precisamos criar um plano.
A primeira coisa que você deve fazer é encontrar algo que possa te proteger. Um amuleto, algo que represente luz. Com isso, ela começou a me mostrar algumas ervas e objetos que poderiam ajudar na minha jornada. Fomos até o quintal, onde ela me ensinou a fazer um amuleto de proteção. Pegamos algumas folhas de arruda e amuletos que ela tinha em sua bolsa. Ela murmurou algumas palavras em uma língua que eu não entendia, e a sensação de que algo poderoso estava se formando me envolveu. Quando terminamos, eu tinha um amuleto em forma de estrela, que ela me garantiu que funcionaria contra a influência do circo. O tempo estava passando, e eu sabia que tinha que agir rápido. A lua cheia estava se aproximando, e a cada dia que passava, mais pessoas poderiam desaparecer. Lembre-se, Pedro, você não está sozinho. A luz sempre vai prevalecer sobre as trevas. Confie em si mesmo e na força que você tem dentro, disse Clara, enquanto me entregava o amuleto. Com o coração acelerado, eu me despedi dela e fui em direção ao circo. As luzes brilhantes pareciam hipnotizantes, mas eu sabia que por trás daquela fachada havia apenas escuridão e terror. A tensão aumentava conforme eu me aproximava. Quando entrei na tenda, o ar estava cheio de risos, mas eu não me deixaria enganar. Segui em direção aos bastidores, evitando os olhares curiosos dos artistas. Assim que entrei na área onde eles se preparavam, percebi que havia uma porta trancada ao fundo. Ouvindo os murmúrios, sabia que a caixa deveria estar lá dentro. Com o amuleto em uma mão e a outra preparada para abrir a porta, respirei fundo. A adrenalina corria pelo meu corpo. Estava prestes a confrontar o que mais temia. O tempo estava se esgotando, e eu precisava libertar aqueles que ainda tinham uma chance de voltar. Abrindo a porta, fui recebido por um corredor escuro, que me levava para o desconhecido. Eu não sabia o que estava por vir, mas uma coisa era certa. Eu estava determinado a desvendar os mistérios do circo e salvar aqueles que ainda podiam ser salvos. A luta contra as trevas havia começado, e eu não ia desistir. Eu entrei no corredor escuro, o coração disparado e a respiração pesada. A luz do meu amuleto era a única coisa me guiando, e eu me perguntei se ele realmente funcionaria contra o que estava por vir. As paredes estavam cobertas de manchas que pareciam ser antigas marcas de sangue, e o ar cheirava a mofo e algo que eu não conseguia identificar, uma mistura de decomposição e medo. Conforme avancei, o som de risadas e aplausos foi diminuindo, substituído por sussurros que ecoavam no ar, como se as paredes estivessem vivas e me contassem segredos obscuros. A caixa mágica, onde está a caixa mágica? Eu repetia para mim mesmo, tentando manter o foco. Ao final do corredor, encontrei uma porta de madeira, desgastada pelo tempo, mas com um brilho peculiar. A luz do meu amuleto parecia pulsar, como se estivesse tentando me dizer que aquele era o lugar. Respirei fundo e girei a maçaneta, que render com resistência, mas abriu-se, revelando um espaço iluminado por uma luz fraca e amarelada. O que vi me deixou paralisado. No centro da sala, uma mesa de altar estava coberta com velas acesas, em volta da qual estavam os artistas do circo. Eles estavam em um transe, como se estivessem sob o efeito de uma poderosa hipnose. E lá, no centro, estava a caixa mágica, ornamentada com símbolos estranhos que pareciam se mover sob a luz das velas. Era como se todo o ambiente estivesse impregnado de uma energia pesada e opressora. Olhei para a caixa e, por um momento, vi rostos familiares se contorcendo nas sombras, as almas aprisionadas. Dona Neide e Rafael estavam entre eles, seus rostos pálidos e desesperados. O medo tomou conta de mim, mas eu sabia que não podia hesitar. Avancei em direção à mesa, mas, assim que fiz isso, o palhaço apareceu, bloqueando meu caminho. Ah, nosso pequeno intruso, veio nos visitar? Você não deveria estar aqui. Sabe, esta noite é especial, disse ele, com um sorriso que exibia dentes afiados. Tire suas mãos deles, gritei, tentando soar mais corajoso do que realmente me sentia.
Eu vim pegar a caixa e libertar todos. O palhaço riu, um riso que parecia ecoar nas paredes. Libertar? Oh, mas você não entende. Eles pertencem a nós agora. O circo é um lugar onde as almas se tornam eternas. Você, no entanto, você pode se juntar a nós. Ele avançou, e eu percebi que precisava agir rápido. Lembrei-me do amuleto e o ergui em direção a ele. Eu não tenho medo de você. A luz me protege, gritei, embora a dúvida estivesse se instalando em meu coração. O palhaço parou, olhando para o amuleto como se fosse uma serpente. Luz? Não há luz aqui, meu garoto. Apenas trevas e o que você não consegue ver. Com um movimento rápido, corri em direção à mesa. O palhaço me seguiu, mas eu não olhei para trás. Quando cheguei à caixa, toquei seu revestimento frio, e uma onda de energia percorreu meu corpo. Os rostos dentro dela pareciam gritar, mas nenhum som saía. Se você não se mover agora, será tarde demais, o palhaço gritou, e senti o calor do medo tomando conta de mim. Olhei para o amuleto e, em um impulso, coloquei-o sobre a caixa. Eu liberto vocês. Imediatamente, uma luz intensa irrompeu da caixa, explodindo como um raio que iluminou toda a sala. Os artistas que estavam em transe começaram a gritar, e o palhaço recuou, claramente afetado pela força do brilho. As velas se apagaram de uma só vez, e a sala foi envolta em um breu profundo. Mas, naquela escuridão, a luz do amuleto se tornou um farol. Eu pude ouvir os murmúrios, as almas gritando em uníssono, mas agora com uma nota de esperança. Agora, quebre a caixa, alguém gritou, uma voz familiar que reconheci como a de Rafael. Com todas as minhas forças, comecei a socar a caixa, cada golpe gerando uma onda de luz mais intensa. A caixa começou a trincar, e a energia dentro dela pulsava como um coração desesperado. Finalmente, com um último golpe, a caixa se partiu em 1000 pedaços. Uma explosão de luz tomou conta da sala, e eu vi as almas sendo libertadas, flutuando como faíscas em direção ao teto. Era como se o próprio circo estivesse gritando em agonia. O palhaço, em desespero, caiu de joelhos, e os outros artistas começaram a se contorcer, como se estivessem se livrando de um feitiço. A energia no ar era elétrica, e eu sabia que o momento tinha chegado. Se não parasse o circo, todos aqueles que foram capturados nunca teriam paz. Enquanto as almas subiam em direção à liberdade, senti uma força me puxar para trás. O palhaço havia se levantado novamente, agora mais furioso do que nunca. Você vai pagar por isso, ele gritou, avançando em minha direção com a intenção de me derrubar. Mas as almas libertadas formaram um vórtice de luz ao meu redor, e eu sabia que tinha um poder maior ao meu lado. Vocês não vão me parar, eu gritei, unindo a força do amuleto com a luz das almas. E assim, em um último ato de coragem, lancei-me para frente, utilizando toda a força que eu tinha e criei uma onda de luz que empurrou o palhaço e os artistas para longe, finalmente libertando a cidade da influência do circo da perdição. Quando a luz se dissipou, tudo estava quieto. O circo, com suas tendas e risos, havia desaparecido, deixando para trás apenas ecos e um sentimento de alívio. Eu olhei em volta e vi Rafael e Dona Neide emergindo da escuridão, seus rostos cheios de gratidão e espanto. Estava feito. O terror tinha terminado, pelo menos por enquanto. A luz da manhã começava a iluminar a cidade quando finalmente pude acreditar que tudo tinha acabado. A névoa que envolvia as ruas desaparecia lentamente, e eu via pessoas acordando de seus pesadelos. A sensação de alívio era palpável, mas uma sombra de incerteza ainda pairava no ar. Olhei ao meu redor e vi Rafael e Dona Neide se aproximando, seus rostos um misto de confusão e gratidão. Pedro, você fez isso, exclamou Rafael, os olhos brilhando de emoção. Você realmente fez. Dona Neide, ainda um pouco tremendo, tocou meu braço. Você não tem ideia do que passou, não é? O que aquele circo representava. Nós,
Nós estávamos perdidos. Sua voz era baixa, quase um sussurro, mas a dor em suas palavras era inegável. Eu só fiz o que tinha que ser feito, respondi, tentando esconder o medo que ainda pulsava dentro de mim. Mas o que foi aquilo? Como o circo desapareceu tão rapidamente? Ele se alimentava da energia das almas aprisionadas. Agora que foram libertadas, o circo não tem mais poder. Eles não podem mais voltar, disse Rafael, sua expressão se tornando mais séria. Mas ainda há muitas perguntas que precisamos responder. Eu sabia que o circo tinha ido embora, mas um pequeno nó de preocupação se formou em meu estômago. E se eles voltassem? E se? E se eles não tiverem ido para sempre? O que acontece se o circo retornar? Dona Neide olhou para mim, a expressão dela carregada de sabedoria. Os ciclos de escuridão não se quebram facilmente. O que você fez foi corajoso, mas pode ter atraído a atenção de outras forças que ainda não compreendemos. Enquanto ela falava, eu não pude deixar de pensar em Clara, a mulher estranha que me guiou até aqui. O que aconteceu com ela? E, mais importante, ela sabia o que estava realmente em jogo. Fui tomado por um impulso repentino. Precisamos encontrá-la. Ela pode ter informações valiosas. Rafael e Dona Neide trocaram olhares, e eu pude sentir a hesitação deles. Pedro, você não pode sair por aí procurando fantasmas. Clara pode ser parte do mesmo mistério que enfrentamos, disse Rafael, preocupado. Mas ela me ajudou. Ela me deu o amuleto e me explicou tudo. Precisamos entender o que está acontecendo. Não podemos simplesmente deixar isso para trás, argumentei, já determinado. Depois de alguns minutos de discussão, eles concordaram. Está bem. Vamos procurar Clara. Mas temos que ser cuidadosos. Se ela está envolvida com aquele circo, não sabemos o que podemos encontrar, disse Dona Neide, aceitando minha decisão. Andamos juntos pela cidade, e conforme passávamos pelas ruas, os moradores começavam a sair de casa, atonitos e confusos, tentando entender o que havia acontecido. Mas o mais curioso era que muitos deles não pareciam lembrar das noites passadas, como se o circo tivesse apagado suas memórias. Finalmente, decidimos ir até a casa onde eu tinha encontrado Clara. O dia estava claro, mas uma sensação de ansiedade se instalou em mim. Assim que chegamos, encontrei a porta entreaberta. O coração disparou quando percebi que algo não estava certo. A casa parecia vazia, e o silêncio era ensurdecedor. Clara, você está aqui, chamei, mas a única resposta foi o eco da minha própria voz. Entre os móveis empoeirados e as paredes descascadas, vi que havia um clima de abandono, como se Clara tivesse desaparecido de repente. O que poderia ter acontecido? Olhe, gritou Rafael, apontando para a mesa da sala. Havia um livro aberto, com anotações apressadas que pareciam ser de Clara. As páginas estavam cheias de símbolos estranhos e anotações sobre o circo e suas origens. Um trecho chamou minha atenção. O circo não é apenas um espetáculo. É uma manifestação de forças antigas, que podem voltar a qualquer momento se o ciclo não for quebrado completamente. Ela estava pesquisando isso. Clara sabia mais do que estava deixando claro. Precisamos entender isso, temos que saber como quebrar o ciclo de vez, eu disse, absorvendo a gravidade das palavras dela. Dona Neide começou a folhear o livro, enquanto Rafael examinava a casa. Pedro, olha aqui, ele chamou, e eu me aproximei. Ele estava em uma das paredes, onde havia um desenho, como um diagrama, que mostrava o que parecia ser o circo e sua conexão com outras dimensões. Isso é um portal. Se o circo tinha poder, isso significa que ele pode retornar por aqui, disse Rafael, um tom de preocupação na voz. Precisamos fechar isso antes que seja tarde demais. As peças começaram a se encaixar. Clara estava tentando entender como quebrar o ciclo e evitar que o circo voltasse. Mas agora, sem ela, estávamos sozinhos. O que vamos fazer agora? Perguntei, sentindo a pressão aumentar.
Temos que encontrar uma maneira de fechar este portal. Se conseguirmos reunir o que Clara escreveu e os itens que ela usou, talvez possamos acabar de vez com isso, sugeriu Dona Neide. E assim, começamos a pesquisar mais sobre a história do circo, seus rituais e os objetos que poderiam nos ajudar. A cada palavra que li, uma nova camada de mistério se revelava. Mas, ao mesmo tempo, sentia uma pressão crescente em meu peito. O que havia feito no circo era apenas o começo. Sabia que o que estava por vir poderia ser muito mais aterrorizante do que qualquer coisa que já havia enfrentado. Com a determinação renovada, saímos da casa de Clara, mas com uma nova consciência de que a batalha ainda não havia terminado. O circo pode ter desaparecido, mas suas sombras ainda pairavam sobre nós. E a luz que uma vez brilhou agora parecia mais fraca do que nunca. Nós nos reunimos na casa de Clara, cercados por livros, anotações e uma sensação crescente de urgência. A luz da manhã foi se transformando em uma penumbra inquietante, e o ar parecia vibrar com uma energia estranha. Enquanto revisávamos o material que Clara deixará, percebi que estávamos prestes a mergulhar em algo muito mais profundo e sombrio do que imaginávamos. Esse ritual. Comecei, olhando para uma das anotações de Clara. Parece que ela estava tentando criar uma barreira contra a influência do circo. Se conseguirmos fazer isso, talvez possamos impedir que eles voltem. Dona Neide analisava a página, os olhos dela arregalados de preocupação. Esses símbolos, eles não parecem apenas desenhos. Clara estava escrevendo sobre uma conjuração que poderia reforçar a barreira entre nós e o circo. Mas isso exige algo em troca. Como assim, algo em troca? Perguntou Rafael, franzindo a testa. Rituais desse tipo geralmente pedem um sacrifício. Pode ser algo pessoal, uma parte de nós mesmos ou algo que represente nossa conexão com o que queremos proteger, expliquei, sentindo um frio na barriga. Precisamos decidir o que estamos dispostos a perder. Um silêncio pesado se instalou na sala. O peso da decisão era quase palpável, mas não havia escolha. O circo havia causado dor e destruição, e a única maneira de realmente pôr um fim àquilo era encarar o que viria a seguir. Vamos fazer isso, disse Rafael, quebrando o silêncio. Se é para proteger a cidade e as pessoas, temos que tentar. Dona Neide assentiu, determinada. Estamos juntos nessa, não importa o que aconteça. Clara confiou em nós para terminar o que ela começou. Com a decisão tomada, começamos a reunir os materiais necessários para o ritual. A lista era extensa, mas alguns itens eram familiares. Uma vela vermelha, um punhado de sal e uma fita do tipo que Clara costumava usar. Mas outros itens eram mais obscuros, como uma pena de corvo e uma pedra que parecia brilhar à luz da lua. Conforme a noite avançava, a tensão aumentava. Eu não conseguia me livrar da sensação de que estávamos sendo observados, como se algo invisível estivesse à espreita, esperando o momento certo para atacar. As sombras na sala dançavam como se tivessem vida própria, e o ar estava carregado de uma eletricidade inquietante. Finalmente, quando todos os itens estavam dispostos em um círculo no centro da sala, começamos a recitar as palavras do ritual, as vozes ecoando na escuridão. O ambiente parecia pulsar em resposta, e as velas acenderam com uma intensidade que iluminava nossos rostos. Que as forças da luz nos protejam. Que esta barreira se erga e mantenha o mal afastado. Gritei, e as palavras saíam de mim como se fossem uma oração desesperada. Com cada frase, a energia aumentava, e eu podia sentir algo se formando ao nosso redor, uma barreira invisível que nos unia em um propósito comum. O calor cresceu, e as velas tremeluziram, mas ao mesmo tempo, senti uma onda de frio percorrer minha espinha. Pedro, concentre-se, disse Rafael, a voz tensa. Mantenha a sua mente firme. E foi então que a sala começou a se agitar. As sombras ganharam vida, se contorcendo e se aproximando de nós, como se estivessem tentando romper a barreira que estávamos criando. Os sussurros ficaram mais altos, quase ensurdecedores.
Era como se o próprio circo estivesse reagindo ao nosso desafio. Rápido! Precisamos terminar! Dona Neide gritou, e aumentamos o ritmo, nossas vozes se unindo em um clamor desesperado. Foi então que vi uma figura familiar surgir das sombras. Clara estava lá, mas não era a mesma mulher que conhecíamos. Seus olhos estavam vazios, como se houvesse perdido toda a esperança, e uma expressão de dor se instalava em seu rosto. Não! O que vocês estão fazendo? Ela gritou, estendendo as mãos como se estivesse tentando nos impedir. Clara, não! Nós estamos aqui para ajudá-la. Eu gritei de volta, mas ela parecia distante, presa entre dois mundos. As sombras continuaram a avançar, e o pânico começou a se espalhar entre nós. As velas começaram a apagar, uma a uma, e a luz do ritual foi se dissipando. Pedro, precisamos concluir isso agora. Rafael gritou, enquanto as sombras quase tocavam nossos pés. Estamos quase lá. Vamos, mais uma vez. Eu disse, minha voz cheia de determinação. Que o poder das almas libertadas nos protejam. Gritamos juntos, e com isso, um brilho intenso emanou do círculo em que estávamos. O ar parecia vibrar, e as sombras hesitaram por um instante, como se estivessem em conflito. Nesse momento, a imagem de Clara se intensificou, e pude ouvir sua voz entrelaçada com a nossa. Vocês têm que acreditar. É a fé que mantém a barreira. E com isso, tudo se tornou um só. Nós éramos um só corpo, uma só alma, unindo forças e intenções. As sombras hesitaram mais uma vez, em um último impulso de coragem, nós dissemos em uníssono, que a luz prevaleça sobre as trevas. Uma explosão de luz irrompeu, e as sombras foram lançadas para longe, desaparecendo em um grito ensurdecedor. O ar se encheu de um calor reconfortante, e a sala foi preenchida com uma luminosidade que iluminou cada canto. Quando a luz se dissipou, eu me vi de pé, ofegante, cercado por Rafael e Dona Neide. Clara havia desaparecido, mas suas últimas palavras ecoavam em minha mente. Havia uma sensação de alívio, mas ao mesmo tempo, um vazio. Sabíamos que tínhamos conseguido, mas a luta não estava totalmente acabada. Conseguimos, disse Rafael, a voz trêmula de emoção. Mas e Clara? O que aconteceu com ela? Dona Neide olhou para o espaço onde Clara estivera. Ela se sacrificou por nós. Ela nos guiou para isso. E se o circo não pode mais voltar, precisamos garantir que sua história não seja esquecida. Sabíamos que tínhamos um novo propósito: manter a memória de Clara viva e proteger a cidade de qualquer sinal de escuridão que pudesse surgir novamente. A noite havia terminado, mas a jornada estava apenas começando. O que acharam da história de hoje? Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Sua interação é super importante para a gente continuar trazendo mais relatos de arrepiar. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima, e não se esqueça: a próxima história pode estar mais perto do que você imagina.